Chat, de olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Começando mais um De Olho na Inclusão, aqui no canal de YouTube da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, com notícias de inclusão, acessibilidade e pessoas com deficiência. Eu sou Gustavo Torniero e você pode participar aí no chat, comentar, na verdade, no nosso vídeo de YouTube, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, mandar mensagem também para a nossa rádio ONCB, que é 11, o nosso número, anote aí, 119 2006 1342. 119 2006 1342. Aqui com a gente, Lorena Oliveira e Felipe Oliveira. Vamos falar primeiro com a Lorena. Lorena, seja bem-vinda novamente ao De Olho na Inclusão. Quais são as suas hashtags de hoje, Lorena? Oi, Gustavo Torniero. Oi, Felipe. Oi para todo mundo que está conectado aqui com a gente no nosso De Olho na Inclusão. As minhas hashtags de hoje são bebida com rótulo acessível, implante de córnea e hashtag empreendedorismo, Gustavo. Muito bem, Lorena, essas são as hashtags, os destaques da Lorena Oliveira para o De Olho na Inclusão dessa semana. E você, Felipe, falei Felipe, mas é Felipe Oliveira, quais são os seus destaques, as suas hashtags de hoje? Olá, Gustavo, Lorena, espectadores. Hoje é muito bom ter você aqui enquanto nosso Wesley descansa. Vamos às nossas hashtags. Hashtag saúde, hashtag novos olhares e hashtag sabor e inclusão. Muito bem, vamos começar então o nosso programa de hoje. Lorena Oliveira, você gosta de vinho? Quer dizer que tem uma empresa que desenvolveu um rótulo com audiodescrição em Libras, a língua brasileira de sinais. É isso? Conta mais pra gente. Olha só essa notícia, viu, Gustavo? Porque quem aprecia vinhos agora vai poder desfrutar de rótulos acessíveis, porque a marca gaúcha de vinhos, Inclusive Wine, criou um rótulo acessível que, a partir de um QR Code, é possível acessar informações sobre as bebidas com recurso de audiodescrição em Libras. A empresa foi criada em 2021 e é liderada por dois advogados capixabas que desejavam ter uma marca de vinhos que desse voz à comunidade LGBTQIA+, e também que estimulasse a empregabilidade desse grupo. Os produtos são distribuídos nas lojas do Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo e também encontra-se disponível na loja virtual da empresa. A gente vai deixar aqui, Gustavo, o link da loja para quem quiser comprar esses vinhos, que agora vai ter tudo acessível através de um QR Code no rótulo, viu? Olha, eu não sei você, Lorena, mas eu gosto bastante de vinho, viu? Fiquei interessado, essas propostas de acessibilidade em rótulos são muito interessantes. Você gosta de vinho, Lorena? Você é mais de Ah, outras bebidas? eu sou muito apreciadora de vinho, viu? E você, Demais, eu gosto. e, e você, Felipe, você gosta de um vinho? Gostou dessa ideia, dessa iniciativa? Também gostei e tem muita informação, né, no vinho que pode estar ali no rótulo. A gente sempre quer abafar, né, falando que sabe que tipo de uva que tem lá, qual que é a composição. Então vamos se informar, vamos aprender um pouco mesmo. Informação com acessibilidade, Felipe, é isso mesmo. E quem traz a próxima notícia é você. Quer dizer que os formulários para identificação dos novos casos de monkeypox, a varíola dos macacos, como eram chamados antigamente, e que a gente mudou nessa nomenclatura, a OMS sugere mudar essa nomenclatura, vão incluir um campo agora para a identificação de pessoa com deficiência, ou seja, na hora de identificar os novos casos, será que a pessoa tem ou não algum tipo de deficiência? É essa novidade, essa notícia que você traz para a gente, Felipe. Conta um pouco mais para a gente. É isso aí, Gustavo. Foi uma promessa do Arnaldo Corrêa de Medeiros, que é o secretário de Vigilância em Saúde. Foi uma demanda que veio do presidente da ONCB, do Beto Pereira, que houvesse essa notificação. Se a pessoa tem ou não uma deficiência, sempre que fosse identificado um caso novo da monkeypox, para a gente ter uma ideia, né, de se há ou não um risco maior de se contrair a monkeypox quando você tem uma deficiência, se existe ou não uma vulnerabilidade nesse grupo e principalmente tomar medidas, políticas públicas para protegê-los se for o caso. Foi algo que foi pedido durante a pandemia da Covid-19, que a gente
espera-se, né, estar conseguindo superar, e não aconteceu. Então a gente não sabe como é que as pessoas com deficiência passaram por essa crise toda, né? A conversa do Beto, a sugestão, foi dada durante uma reunião ordinária do CNS, o Conselho Nacional de Saúde, qual a UNCB faz parte. E também se falou da importância das campanhas publicitárias de prevenção, disso ver com audiodescrição, libras, com acessibilidade, que também é importante para que todos saibam manter a saúde, tomar as devidas providências. Gustavo? Fundamental a gente ter mais dados, informações sobre essas doenças e aí, claro, se as pessoas com deficiência estão incluídas nesse grupo, né, identificar os grupos de risco, então um golaço aí, uma notícia muito importante, uma ótima conquista da sociedade civil. E agora a gente vai com a primeira entrevista aqui no De Olho na Inclusão. O Brasil sediou o primeiro encontro latino-americano implantando Marrakech, que é o tratado que permite o acesso aí à leitura e à produção facilitada, né? Facilitar a produção e a distribuição de obras em formato acessível para as pessoas cegas e com baixa visão. Quem traz essas informações é o Marcos Aurélio de Carvalho. Marcos, qual é a sua primeira hashtag do programa de hoje? Hashtag implementando Marrakech, Gustavo. É isso mesmo, amigos e amigas que acompanham o De Olho na Inclusão. Aconteceu na terça, na quarta e na quinta ontem, aqui em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico, o encontro Implementando Marrakech, protagonizado esse evento pela ULAC, União Latino-Americana de Cegos. E eu vou conversar sobre esse assunto com a responsável de alianças e programas do Grupo Social ONCE. ONCE é a Organização Nacional dos Cegos Espanhóis. Ela vai falar com a gente, Natália Guala, aqui no De Olho na Inclusão. Seja bem-vinda, Natália Guala, no De Olho na Inclusão. Muito obrigada, Marcos. Olá, telespectadores de Olho na Inclusão. Um prazer enorme fazer parte desse espaço. Natália, para vocês que estão curiosos, ela nasceu na Argentina, morou um tempo também no Uruguai, mas atualmente vive na Espanha, onde trabalha no Grupo Social ONCE. Natália, por que o Tratado de Marrakech é tão importante, tão decisivo para criar, digamos assim, um ciclo positivo no acesso à leitura das pessoas? Bom, o Tratado de Marrakech ele traz duas questões bem importantes para as pessoas com deficiência visual ou com outras dificuldades para acessar aos textos impressos. De uma parte, favorece o intercâmbio internacional, que até agora não era possível, e, de outra parte, também traz exceções para que as organizações, entidades que faz produção de livros em formatos acessíveis possam fazer essa produção sem pagar, sem pedir autorizações, sem trâmites, né, que demoram, que dificultam. Sem as barreiras das leis de direito do autor, né? Sem essas barreiras. Porque muitas vezes, gente, tem as barreiras do direito do autor. Diz, você vai digitalizar meu livro, você vai espalhar para todo mundo, e o que eu ganho com isso? Porque, afinal de contas, vai ter gente recebendo o livro de graça, como é que fica? Então, você falou uma palavra que eu considero, ou uma expressão que eu considero chave em tudo isso, né, que é o intercâmbio internacional, porque a ULAC e outras entidades que defendem o Tratado de Marrakech falam de uma relação transfronteiriça, quer dizer, uma relação de diferentes fronteiras quebradas para quê? Para que o exemplo de um país possa ser seguido e impulsionado no outro, não? Sim, e para fazer os recursos mais eficientes, né? Porque o que você produz num país pode chegar no outro sem precisar refazer essa produção. Então, é bem importante porque os recursos são finitos, são limitados, e dá a possibilidade de dividir, de compartilhar os livros em formatos acessíveis, além com as novas tecnologias que favorecem também essa troca, esse intercâmbio, colocar em comum os diferentes recursos, facilita e faz mais barata também, mais barato o acesso aos livros para as pessoas com deficiência visual e outras dificuldades.
Em uma entrevista na rádio ONCB, na quarta-feira, Natália contou uma história que é parecida com a minha, que é parecida com a sua, que é parecida com tantas histórias de pessoas cegas ou com baixa visão. Ou seja, a luta que era para conseguir que a professora ampliasse as letras dos textos à mão, Natália tem baixa visão severa, para que as pessoas dessem acesso a ela a informação. Tudo isso é para que outras Natálias não tenham tanta dificuldade, para que a gente possa construir histórias menos incômodas para as futuras Natálias? Bom, o tratado é uma ferramenta bem importante, é um tratado que favorece reduzir essas barreiras, mas eu acho que é bem importante relembrar para todas as pessoas que estão nos acompanhando que o Tratado de Marrakech é um tratado que vem a complementar a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, porque favorece nosso acesso à informação, à cultura, à leitura, à educação. Então, é uma ferramenta bem interessante para a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência possa ser efetiva, possa se efetivar para, nesse caso, o nosso acesso à informação. Ou seja, em definitiva, o acesso à informação também é a chave da inclusão. É uma frase que também foi falada na quarta-feira, que eu acho que é uma frase que vem resumir o que o tratado traz para a gente. E acesso à informação é o que a gente promove aqui também no programa De Olho na Inclusão da ONCB. É isso, gente. Tratado de Marrakech ajuda, como disse Natália, a impulsionar alguns dos direitos que estão previstos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006 e, no caso do Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, também tem itens que são absolutamente coerentes com o que está no Tratado de Marrakech. Muito obrigado, Natália. Gustavo, aí está. Gustavo e equipe do De Olho na Inclusão e telespectadores, Natália Guala conversou com a gente, responsável de alianças e programas do Grupo Social ONCE, que é a Organização Nacional de Cegos Espanhóis, aqui no De Olho na Inclusão. Obrigado, Marcos. Até daqui a pouco com o seu segundo destaque, a sua segunda hashtag entrevista do De Olho na Inclusão de hoje. Agora, Lorena, você traz mais informações para a gente. Cientistas criaram uma córnea a partir de tecidos suínos. Que história é essa, Lorena? Pois é, Gustavo, olha só. Pesquisadores da Universidade de Linköping, na Suécia, divulgaram resultados animadores de testes de implante de córnea, desenvolvidos a partir de proteína de colágeno da pele de porco. Os estudos foram feitos durante 2 anos e contaram com a participação de 20 pessoas, sendo 14 pessoas cegas. Todas essas pessoas relataram melhora após o implante. E segundo uma reportagem do jornal El País, não há efeito adverso. Os resultados foram publicados na revista científica Nature Biotechnology, e os pesquisadores disseram que as córneas produzidas em laboratório podem ser armazenadas durante 2 anos, e aquelas que são obtidas através de doadores precisam ser implantadas em menos de 2 semanas. Muito legal essa notícia, Gustavo. Muito interessante, é a ciência, é o progresso da pesquisa científica, por isso que a gente tem que valorizar os pesquisadores, inclusive no Brasil, ter mais recursos para que a gente pesquise mais sobre a área da deficiência. Agora, Felipe Oliveira vai ter um curso de fotografia para pessoas cegas no Espírito Santo, é isso? Pois é, Gustavo, olha que ideia interessante. Vou contar aqui para vocês. A SOCA, que é a Associação Sociedade, Cultura e Arte, em parceria com a Companhia Poética da Cena Contemporânea, está lançando um curso de fotografia de 8 meses. Vai começar agora em setembro, lá na Grande Vitória. Na verdade, eles já fizeram um piloto no ano passado com 2 pessoas e agora estão ampliando essa turma, né? E é um curso com várias etapas, vários elementos da fotografia, da construção de imagens vão ser discutidos ali. A ideia é que, ao final, tem uma exposição que vai acontecer no Parque Moscoso, em Vitória, e tem até o nome já. Quando fecho os olhos, vejo mais perto. E
tem um debate ali que estão trazendo os responsáveis por esse projeto, por esse curso, sobre quanto que os cegos podem contribuir em relação às artes visuais, na construção do olhar, na estética. Eu acho que a gente pode ter uma exposição bem interessante, Gustavo. Com certeza, Felipe. Eu posso até trazer um relato pessoal aqui. Eu tinha dificuldade com fotografia, eu tenho, né, tenho deficiência visual, sou uma pessoa cega e eu fiz um workshop com um fotógrafo cego aqui em São Paulo alguns anos atrás. Então, essa iniciativa é muito importante até para mostrar que as pessoas com deficiência visual elas podem estar em várias áreas de atuação, em vários contextos, podem trabalhar até mesmo como hobby, né? Ter como hobby aprender aí as técnicas de fotografia. Agora, no nosso programa aqui do De Olho na Inclusão, mais uma entrevista. Dessa vez sobre uma colaboração internacional para promover e incentivar o paradesporto na América Latina. Quem vai trazer essas informações é novamente o Marcos Aurélio de Carvalho. Marcos, agora, qual é a sua hashtag? Hashtag agora? A hashtag agora é Desporto Paralímpico para pessoas cegas e com baixa visão, Gustavo e telespectadores. Aqui no CT Paralímpico, onde aconteceu na terça, na quarta e ontem, quinta, esse evento do Implementando Marrakech, terça-feira também ocorreu um momento histórico, a assinatura de um convênio entre diferentes instituições, um convênio para promover, em nível latino-americano, o fomento, a animação, o estímulo para a prática do esporte paralímpico por pessoas cegas e com baixa visão. Matias Ferreira é o presidente da União Latino-Americana de Cegos, da ULAC, e está aqui comigo. Matias, primeiro, recorde para os nossos telespectadores quais são as instituições, as organizações que assinam esse convênio. Hola Marcus, hola a los telespectadores. Bueno, primero quiero decir que quienes firmaron el convenio, el tratado, somos la Unión Latinoamericana de Ciegos, el Comité Paralímpico Brasilero, la Convención Brasilera de Desportos para Ciegos, de Desportos para Deficientes, la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba, ANSI, y somos esos los firmantes. Y el Comité Paralímpico Brasilero, por si no lo había dicho. E o que significa na prática para o estímulo de pessoas cegas e com baixa visão para o esporte esse convênio, esse acordo? Creo que tiene muchas posibilidades. Primeramente es la posibilidad de unir dos campos de actividad humana, como es la actividad de la lucha por los derechos humanos, por la lucha política, como también el campo de la práctica deportiva. Y creo que esos campos que a veces parecen separados pueden estar juntos y deben acompañarse en muchas acciones. Eso como primera reflexión. Lo segundo, creo que es una posibilidad interesante porque vamos a intentar estimular la práctica de la educación física para las personas ciegas y con baja visión en todas las escuelas y que no tratar de eliminar las barreras que presentan muchas veces las escuelas, que son barreras de discriminación, pero también de desconocimiento. Y creo que luego hay otras aristas que son interesantes también, como es la participación en ámbitos políticos y de derechos humanos a aquellos atletas, también fortalecer la vida posterior del atleta cuando ya cumple su ciclo de alto nivel y tiene que tener una vida posterior, también potenciar las capacitaciones y, por supuesto, realizar prácticas, capacitaciones, mejorar la calidad de la práctica deportiva accessível para as pessoas ciegas e com baixa visão. Com apoio, com a participação também de instituições governamentais da América Latina, dos governos da América Latina, ou seja, a ideia de vocês é animar os governos da América Latina para que promovam esses cursos, essa prática esportiva mais ampla, essa conscientização das escolas, ou seja, não é um trabalho apenas não governamental, apenas de ONGs, de associações, é um trabalho também de estímulo às políticas públicas dos governos. Sí, exactamente, Marcus. IPSA América, que es uno de los firmantes del convenio,
va a tratar de fomentar que los gobiernos y generen políticas públicas para que la práctica deportiva de las personas ciegas y con baja visión sea una realidad y sea accesible sobre todo. Ou seja, estamos falando aqui de, gente, de conscientizar. Agora estou aqui olhando para a câmera, descrevendo para pessoas cegas, conscientizar as escolas para que melhorem o acesso, né, à prática esportiva de pessoas cegas e com baixa visão, conscientizar as crianças, os pais, para que pratiquem esportes, para que as crianças cegas e com baixa visão não fiquem isoladas da prática esportiva. É isso, não queremos mais pessoas isoladas ou, como se diz em espanhol, aisladas da prática esportiva quando essas pessoas são cegas ou com baixa visão, Matías? Sí, creo que hay algo que también muchas personas ciegas y con baja visión deben conocer. No es que tienen que conocer, sino que lo conocen realmente, que es que la práctica deportiva muchas veces favorece el desarrollo integral. La salud integral incluye la práctica deportiva y creo que es algo que tiene que ser un derecho para todos y todas. La práctica deportiva no puede ser un privilegio de que algunas personas que viven en las grandes ciudades o tienen acceso o tienen suficiente capacidad económica para pagar un profesor. Creo que tiene que ser un derecho para que todas las personas puedan desarrollarse. Ok, esse é Matias Ferreira, obrigado Matias. E como vocês perceberam no começo dessa conversa, ele disse os nomes das instituições que assinam esse convênio, uma delas a nossa ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil. Matias Ferreira, presidente da ULAC, União Latino-Americana de Cegos, foi nosso convidado. Nós todos estamos de olho na inclusão. Muito obrigado, Marcos Aurélio de Carvalho, sempre trazendo entrevistas exclusivas e de relevância nacional e internacional para o nosso De Olho na Inclusão. Agora, Lorena, a bola está com você. O Instituto Jô Clemente vai capacitar familiares de pessoas com deficiência, é isso? Exatamente, Gustavo. Vamos falar agora sobre o empreendedorismo, porque o Instituto Jô Clemente, que é a antiga PAI de São Paulo, está com vagas abertas para o programa Empreende, destinado a familiares de pessoas com deficiência. O objetivo da instituição é capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade para que possam ampliar sua renda a partir do empreendedorismo. Entre os temas desenvolvidos estão marketing, vendas e formalização. Ao final do curso, os participantes poderão expor seus produtos em um bazar do Instituto. E para quem quiser se inscrever, Gustavo, a gente vai deixar também aqui na descrição desse vídeo o link de inscrição. Olha só que bacana. Muito interessante, programa de empreendedorismo. E já que a gente falou de empreendedorismo, vamos falar de uma empresa que está promovendo aí uma ação muito interessante. É a Nestlé, que lançou uma linha de biscoito com o alfabeto em Libras, a língua brasileira de sinais. Felipe, traga outras informações para a gente. Verdade, Gustavo. Essa é uma notícia que vai mexer com a memória ali da infância, né, afetiva de muita gente. Os biscoitos passatempo, que tem geralmente ilustrações de bichinhos, né, de animais, agora vão ter uma versão limitada durante um ano com sinais do alfabeto em Libras. Vai ser distribuído em todo o país, nos supermercados, e são pacotes de 15 unidades. Então, acho que para ter o alfabeto inteiro, a pessoa vai ter que comer bastante biscoito para até tirar todas as letras, né? E o interessante dessa história é que ela passou pela avaliação de profissionais surdos da própria companhia, isso de acordo com a empresa. E com certeza é um jeito, né, de difundir a Libras, a língua brasileira de sinais, mostrar para muitas pessoas. Tem uma certa simplicidade ali, que todos podem aprender alguns dos sinais e que isso é muito interessante, divertido também. Muito interessante, Felipe, uma forma educativa, uma forma também descontraída aí, que fura bolhas, né? O que a gente sempre fala para conscientizar a sociedade sobre as questões relacionadas às pessoas com deficiência, acessibilidade, inclusão. É importante que a gente fure as bolhas, né? E é o que a Nestlé está fazendo com essa ideia. Agora, seria interessante também ter uma iniciativa para ensinar o alfabeto Braille. O que você acha, Lorena? Seria muito interessante, não? Eu acharia perfeito, viu? Já pensou um biscoito com Braille? Nossa, que maravilhoso! Um biscoito em formato de Braille para a gente comer todas as letrinhas? Olha só!
Exatamente. Esse foi mais um De Olho na Inclusão, hoje comandado por mim aqui, Gustavo Torniero, com a presença de Felipe Oliveira e Lorena Oliveira, que voltam agora, não sei quem que volta para a semana que vem. Wesley volta a apresentar o nosso programa De Olho na Inclusão. E eu gostaria de te agradecer, Lorena, pelas notícias, pelas informações e até uma próxima. Obrigada, Gustavo. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Um ótimo final de semana e até o próximo De Olho na Inclusão. Felipe, fique com a imagem aí dos biscoitos em braille na sua mente para você comer, assim, para você ficar com bastante fome, viu? Até uma próxima. Seria uma ótima ideia mesmo. Muito bom ter a sua condução no programa de hoje, a companhia da Lorena, e só chamar que estaremos de volta. Um abraço a todos. E eu vou ficando por aqui também. Semana que vem eu estou de volta trazendo informações, notícias sobre acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, sempre com o De Olho na Inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.